Boa noite a todos, meu nome é Priscila e hoje eu vou falar para vocês sobre os testes pré-transfusionais. A estrutura da apresentação se divide na etapa pré-analítica, nos testes pré-transfusionais, os princípios da técnica, testes versus hemocomponentes e as conclusões. Todos os procedimentos realizados dentro do banco de sangue devem seguir uma legislação vigente. E a nossa legislação mais atual é a Portaria de Consolidação de setembro de 2017, que segue o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos da Portaria do Ministério da Saúde 158, de fevereiro de 2016. Então, antes de falar sobre os testes pré-transfusionais, eu gostaria de chamar a atenção para a etapa pré-analítica, que é o recebimento da requisição de transfusão e da amostra. A legislação nos diz que a requisição de transfusão deve estar preenchida completamente, com o nome do paciente, a idade, o gênero, o número do registro hospitalar, o diagnóstico, a justificativa, os dados laboratoriais que justifiquem a transfusão, os dados do médico solicitante e os antecedentes transfusionais e gestacionais. A amostra deve estar identificada com o nome completo do paciente, o registro hospitalar, o nome de quem coletou e a data da coleta, sendo que a validade da amostra é de 72 horas após dar entrada no banco de sangue. Caso alguma dessas informações não esteja contida na requisição ou na amostra, nós devemos devolver para o setor solicitante, não devemos receber no banco de sangue. Os testes pré-transfusionais são exames estabelecidos pela legislação, realizados na amostra do receptor, paciente, e no hemocomponente, que vão garantir uma transfusão segura. Eles são a tipagem ABO direta, tipagem ABO reversa, tipagem RHD, pesquisa de anticorpos irregulares e prova de compatibilidade. Eu vou apresentar para vocês a característica individual de cada teste pré-transfusional. Então, a tipagem ABO ela é realizada na forma direta e reversa. A tipagem direta determina os antígenos presentes na superfície da hemácia do paciente, através da mistura da suspensão de hemácias com antissoros comerciais, anti-A, anti-B e anti-AB. Na tipagem reversa, nós determinamos os anticorpos presentes no soro do paciente, através da mistura do soro ou plasma, onde estão os anticorpos, com hemácias comerciais A e B. Esta tabela nos mostra qual antígeno e anticorpo cada indivíduo do grupo do sistema BO possui. Então, o indivíduo do grupo A possui um antígeno A na sua hemácia e o anticorpo anti-B no soro. O indivíduo B possui o antígeno B na sua hemácia e o anticorpo anti-A no soro. O indivíduo AB possui o antígeno A e B na sua hemácia e não possui anticorpo para o sistema BO. E o indivíduo QO, ele possui apenas a substância precursora H, não tem antígeno A e nem B, e no anticorpo, o seu soro tem anti-A e anti-B. Então, a tipagem reversa confirma a tipagem direta, e nós produzimos os anticorpos para o antígeno que nós não temos. Assim, os anticorpos do sistema ABO são anticorpos naturais, que nós produzimos a partir de 4 meses de vida. Nesta tabela de aglutinação, nós podemos observar como ocorre a aglutinação antígeno e anticorpo para o sistema BO. Então, na tipagem direta, o indivíduo que é do tipo A, ele aglutina com antissoro anti-A e anti-AB, e na tipagem reversa, ele tem anti-B, então o seu soro reage com hemácia B. O indivíduo do tipo B, na tipagem direta, ele aglutina com antissoro anti-B e anti-AB, então ele tem o B na superfície da hemácia como antígeno, e como anticorpo ele aglutina com a hemácia A. O indivíduo do tipo AB
Na tipagem direta, ele aglutina com anti-A, anti-B e anti-AB. E na tipagem reversa, não há aglutinação, porque ele não tem anticorpo anti-A e anti-B. E o indivíduo do grupo O, na tipagem direta, não observamos aglutinação com antissoros AB e AB. E na tipagem reversa, o indivíduo do grupo O tem anti-A e anti-B. Então, ele aglutina com hemácia comercial A e B. A tipagem RHD. Nós vamos determinar a presença ou ausência do antígeno D na superfície da hemácia. Então, utilizamos uma gota de suspensão de hemácias misturada com uma gota do antissoro anti-D e o controle de RH. A tipagem RHD é sempre realizada em conjunto com um controle negativo de RHD. No frasco do reagente controle, nós temos os mesmos meios de diluição do frasco do reagente anti-D, porém não temos o anticorpo. Por isso, ele é um controle negativo que vai validar que, caso haja aglutinação do anti-D com a hemácia do paciente, é realmente uma ligação antígeno-anticorpo. Em casos de o controle de RHD for positivo, a tipagem RHD é inválida, pois nos mostra que a hemácia está sensibilizada com algum anticorpo, proteínas séricas ou até medicamentos que estão interferindo nesta reação. Então, o caso deve ser solucionado antes da transfusão, através de um antissoro anti-D em meio salino, ou através da técnica de Cumbis direto e Eluato, que vão nos mostrar o que está sensibilizando esta hemácia. Só após esta solução, nós podemos determinar qual é o tipo RHD do paciente. Em casos de urgência, devemos transfundir hemácias RHD negativo. Em casos de indivíduos RHD negativos, recomenda-se prosseguir com a pesquisa do DFRACO. Então, conforme podemos ver nessa figura à esquerda, a hemácia tem uma expressão normal dos antígenos para o RHD. E à direita, podemos verificar um indivíduo caracterizado como DFRACO, que são hemácias com menor expressão de antígenos D. Os métodos para pesquisa de DFRACO podem ser realizados em tubo e gel. A técnica em tubo, conseguimos ter um melhor panorama de como ocorre a reação de pesquisa do DFRACO. Então, na primeira etapa, vai ser excluído o erro técnico através da adição de mais uma gota do anti-D. Centrifuga e faz a leitura. Se não houver aglutinação, seguimos para a segunda fase, que é a fase de sensibilização. Incubamos a 37 graus, que é a melhor temperatura para a ligação do anticorpo anti-D com seu respectivo antígeno. E seguimos assim para a terceira fase, onde adicionamos o soro de Cumbis, que é a antiglobulina humana. Esta fase vai identificar se realmente houver ligação antígeno-anticorpo, mesmo as hemácias com menor expressão do antígeno D, a antiglobulina vai lá, encontra a ligação antígeno-anticorpo e faz uma ligação terciária, onde nós conseguimos ver a aglutinação, se houver. Então, aqui é o reagente anti-D e o controle de RH em contato com a hemácia. Está negativo, então prosseguimos, coloca mais uma gota do anti-D, centrifuga e lê, se negativo, incuba 37 graus e adiciona o soro de Cumbis. Então, essa figura mostra após a adição do soro de Cumbis, continua a tipagem RHD negativo, controle negativo, então a pesquisa de DFRACO é negativa. A técnica em gel é o mesmo princípio, porém utilizamos um cartão de gel que contém microcolunas. Nessas colunas, nós já temos a antiglobulina humana, que é o soro de Cumbis. Então, só misturamos a hemácia do paciente em suspensão com um anti-D próprio para detecção de DFRACO, incubamos a 37 graus, que é a melhor temperatura de ligação anticorpo anti-D com o seu antígeno D, e a antiglobulina humana que já está no gel, a fase de AGH, que vai detectar o DFRACO se ele estiver presente. Então, aqui um exemplo para vocês de indivíduo 3, DFRACO positivo, as hemácias estão ao longo do gel,
E o paciente 5, D fraco negativo, as hemácias estão ao fundo do microtubo. Agora nós vamos verificar na prática como é realizada uma tipagem ABO direta, reversa e RHD em tubo. Então, na tipagem direta, misturamos a hemácia do paciente em suspensão com antissoros comerciais anti-A, anti-B e anti-AB. A tipagem RHD, a hemácia do paciente com reagentes anti-D e o controle RH negativo. E a tipagem reversa, a mistura do soro do paciente com hemácias comerciais A e B. Então, esse caso é um caso O-RHD negativo. O indivíduo que é O, ele não aglutina na tipagem direta, então não há aglutinação com anti-A, anti-B e anti-AB, ele não tem esses antígenos na sua hemácia. Ele é RHD negativo, então não há aglutinação com anti-D, o controle valida. E a reversa, o indivíduo que é O, ele tem anti-A e anti-B. Então, nós podemos observar a aglutinação com a hemácia A e B. O indivíduo O RHD positivo, não há aglutinação na tipagem direta, em contato com anti-A, anti-B e anti-AB. RHD positivo, observamos a aglutinação com o anti-D, o controle negativo validando a ligação antígeno-anticorpo. E na reversa, o soro do O tem anti-A e anti-B, então em contato com a hemácia A e B, ele também aglutina. O caso 3 é o indivíduo A positivo. Então, observamos a aglutinação em contato com o antissoro anti-A e anti-AB, com o anti-B é negativo. Ele é RHD positivo, então observamos a aglutinação com anti-D, controle negativo, e o indivíduo que é A, ele tem anti-B, então observamos a aglutinação com a reversa B. O indivíduo B positivo, ele aglutina na direta com anti-B e anti-AB. Ele é RHD positivo, então anti-D aglutina, controle negativo, e na reversa, ele aglutina com a reversa A, porque ele tem anticorpo anti-A. E o indivíduo que é AB positivo, na direta ele aglutina com anti-A, anti-B e anti-AB, ele aglutina com o D, o controle é negativo, e o indivíduo AB não tem anticorpo anti-A e anti-B, então não observamos aglutinação na tipagem reversa. A pesquisa de anticorpos irregulares. Ela vai detectar a presença de anticorpos irregulares livres no soro. Estes anticorpos irregulares só são adquiridos após exposição à transfusão ou em mulheres também em gestação. Então, utilizamos o soro ou plasma do paciente em contato com hemácias comerciais. Essas hemácias já têm antígenos selecionados, que nós conhecemos, então conseguimos fazer uma triagem para saber se o paciente possui anticorpos irregulares. Junto com a pesquisa de anticorpos irregulares, realizamos a pesquisa do autocontrole, que detecta a presença de autoanticorpos. Então, misturamos o soro do indivíduo com a hemácia dele mesmo. Então, como eu falei, as hemácias de triagem para pesquisa de anticorpos irregulares, elas já são previamente selecionadas. Nós recebemos um diagrama e aí podemos verificar quais antígenos para os principais sistemas, então RH, KEL, DUF, KID, LIUS, P, MNS, Lutheran e Diego, essas hemácias possuem, então podemos direcionar melhor o olhar após uma pesquisa de anticorpo irregular positiva. Então, os anticorpos irregulares clinicamente significativos são aqueles do tipo IgG, do sistema RH, KEL, DUF, KID e S principalmente. O princípio da pesquisa de anticorpos irregulares é a mistura dessas hemácias comerciais com o soro do paciente, que possivelmente tem o anticorpo irregular. Incubamos a 37 graus, que é a melhor temperatura para o anticorpo IgG se ligar à hemácia. Essa é a fase de sensibilização. E
Só que os anticorpos IgG, eles são incompletos, então, in vitro, nós não conseguimos observar essa aglutinação. Precisamos, então, adicionar o soro de Cumbis, que é a antiglobulina humana. Essa antiglobulina humana vai se ligar no anticorpo que está grudado à hemácia e vai nos mostrar, em forma de aglutinação, se houver o anticorpo irregular, a presença do anticorpo irregular. Então, se houver anticorpo grudado em antígeno, nós vamos conseguir observar após a adição da antiglobulina humana. Nós também realizamos a pesquisa em método de tubo e gel. Então, o tubo é menos sensível e o gel é mais sensível. Então, tem hemácias comerciais próprias para a técnica de tubo e hemácias comerciais próprias para a técnica em gel. Hoje, nós já trabalhamos com o método em gel na agência transfusional. Então, temos 2 hemácias de triagem. Cada hemácia de triagem é colocada em um microtubo separado do gel. E no último microtubo, no terceiro, será a pesquisa do autocontrole. Então, para cada paciente, nós realizamos em 3 microtubos. Então, a hemácia de triagem 1 para pesquisa de anticorpo irregular, a hemácia de triagem 2 e o teste do autocontrole. Então, para vocês terem também um panorama de como ocorre a pesquisa de anticorpo irregular, a técnica em tubo mostra melhor. Então, na primeira fase, vai ser a fase da mistura do soro do indivíduo receptor, do paciente, com a célula de triagem, essa hemácia de triagem, que vem com aquele diagrama que eu mostrei anteriormente, e nós já sabemos quais antígenos estão presentes na hemácia 1 e hemácia 2. Nesta fase, é identificado anticorpos IgM, anticorpos a frio, mas eles não têm tanta importância clínica. Então, o nosso foco principal é detectar anticorpos IgG. Seguimos para a segunda fase, que é a incubação a 37 graus, dessa mistura de hemácia com o soro do paciente, onde ocorrerá a sensibilização, ou seja, a ligação do anticorpo com o antígeno. E a terceira fase é a fase da antiglobulina humana, onde adicionamos o soro de Cumbis. A antiglobulina humana vai detectar os anticorpos IgG. Então, se houver anticorpo irregular no soro do paciente ligado à hemácia de triagem, a antiglobulina vai lá, se liga e nós podemos visualizar essa presença de anticorpo pela aglutinação. A técnica em gel, ela é a mesma coisa, porém no gel, como eu disse anteriormente, nós já temos a antiglobulina humana e também o LIS, que é um reagente potencializador que aumenta a velocidade de ligação antígeno-anticorpo. Então, nós temos a célula de triagem, a hemácia 1 vai ser colocada no primeiro tubo, no microtubo do gel, a hemácia 2 no segundo microtubo, e o teste do autocontrole vai ser a hemácia do paciente diluída com o soro do paciente. Então, aqui a hemácia 1, 2 e o autocontrole, a hemácia do paciente vai ser adicionada e o soro do paciente nos 3 microtubos. Este é um teste pré-transfusional de um paciente. Então, o 3 é outro paciente, hemácia 1, hemácia 2 e autocontrole. Então, nós incubamos a 37 graus, centrifugamos e podemos ver a aglutinação se houver anticorpo irregular. Então, a primeira figura é um teste de pesquisa de anticorpo irregular negativa. Então, hemácia 1, 2 e 3 e autocontrole negativo. Um teste negativo é caracterizado por hemácias que formam um botão compacto ao fundo do microtubo, e um teste positivo são hemácias que ficam ao longo do gel ou uma linha que se forma acima do gel. Este é outro exemplo de pesquisa de anticorpo irregular e autocontrole, mas aqui, como eu falei, as hemácias estão com uma linha acima do gel, então é um teste positivo. O autocontrole desse indivíduo 3 é positivo. E o indivíduo 4, pesquisa de anticorpo irregular positiva, com outro grau de intensidade um pouco menor, e o autocontrole negativo.
Eu chamo a atenção especial nesse teste do indivíduo 3, o autocontrole é positivo. Então, nós devemos pensar se a amostra está correta, o tubo roxo, que tem a hemácia, é do mesmo paciente do tubo seco, que tem o soro. As hemácias estão sensibilizadas, então devemos realizar um teste de antiglobulina direta, que vai dizer se essa hemácia está sensibilizada. Porque esse autocontrole positivo pode interferir na pesquisa de anticorpo irregular, na pesquisa do DEFRACO e também na prova de compatibilidade. Então, o autocontrole positivo deve ser solucionado antes de qualquer transfusão. Então, a prova de compatibilidade é o último teste pré-transfusional. Ele é a verificação final da compatibilidade entre o doador e o paciente, ou seja, entre o hemocomponente e o paciente. Então, a prova cruzada maior é a mistura do soro do receptor, paciente, com as hemácias da bolsa, do doador. É uma técnica que também é realizada em tubo e em gel. Na agência transfusional hoje nós realizamos a técnica em gel, mas a técnica em tubo, como eu disse também em outros testes, consegue fazer com que a gente visualize melhor como é o teste em si. Então, na primeira fase, é a mistura do soro do paciente com as hemácias da bolsa, que vai nos mostrar se há incompatibilidade ABO entre doador e receptor. A segunda fase, nós adicionamos o LIS, que é o reagente que aumenta a velocidade de ligação entre anticorpo e antígeno. Então, é a fase de sensibilização, incubamos a 37 graus, que é a melhor temperatura que o anticorpo IgG vai se ligar ao seu antígeno correspondente, se houver. E a terceira fase é a fase de antiglobulina humana, que vai detectar se existe incompatibilidade por presença de haloanticorpos ou autoanticorpos. Então, na agência transfusional, nós já utilizamos a técnica em gel. Então, os 3 primeiros microtubos mostram uma pesquisa de anticorpo irregular, positiva, autocontrole negativo, e o PC é a prova cruzada, prova de compatibilidade, o soro da paciente com a hemácia da bolsa, que deu negativo. As hemácias estão formando um botão no fundo do microtubo. Uma prova de compatibilidade positiva pode nos indicar 3 situações: a tipagem ABO-RHD incorreta da bolsa ou do receptor, a presença de haloanticorpos, a presença de autoanticorpos ou a contaminação do teste. Agora eu vou mostrar para vocês a relação dos testes versus hemocomponentes. Então, para cada hemocomponente, a legislação preconiza determinados testes pré-transfusionais. Na transfusão de hemácias e granulócitos, no paciente deve ser realizada a tipagem ABO direta e reversa, a tipagem RHD com pesquisa de DEFRACO e antígenos C e E CRHD negativo e a pesquisa de anticorpos irregulares. Na bolsa, deve ser realizada a retipagem ABO, a retipagem RHD, não é necessário repetir a pesquisa do DEFRACO, e também a prova de hemólise, que vai nos dizer se há contaminação bacteriana na bolsa. E por fim, a prova de compatibilidade maior, a mistura das hemácias do doador com o soro ou plasma do receptor. Para a transfusão de concentrado de hemácias, temos uma tabela de compatibilidade para o sistema BO e RHD. Então, no caso do indivíduo do tipo A, ele recebe hemácias A e O. O indivíduo do tipo B recebe hemácias B e O. O indivíduo do grupo AB recebe hemácias do tipo A, B, AB e O. E o indivíduo do grupo O recebe hemácias apenas O. Então, na transfusão de concentrado de hemácias, devemos pensar que estamos transferindo antígenos para o receptor. Por isso, o O é o doador universal, ele não possui antígenos A ou B na superfície da sua hemácia. Para o grupo RHD receptor, o RHD positivo recebe hemácias positivas ou negativas e o RHD negativo recebe hemácias apenas negativa.
porque se o RHD negativo receber hemácias RHD positiva, vai haver uma sensibilização e ele vai produzir anticorpos anti-D. Na transfusão de concentrado de plaquetas, devemos realizar no paciente a tipagem ABO direta e reversa, a tipagem RHD com pesquisa de D fraco se o RHD for negativo e a pesquisa de anticorpos irregulares. E na bolsa, não há testes, apenas selecionar plaquetas isogrupo. Na transfusão de plasma fresco congelado e crioprecipitado, devemos realizar no paciente a tipagem ABO direta e reversa e a tipagem RHD com pesquisa de D fraco se o RHD for negativo. E na bolsa, apenas selecionar o crioprecipitado ou plasma fresco congelado ABO compatíveis. A tabela de compatibilidade de transfusão de plasma fresco congelado é diferente da transfusão de hemácias, porque na transfusão de plasma nós estamos transferindo anticorpos para o paciente. Então, o indivíduo do tipo A recebe plasma A ou AB, o indivíduo do tipo B recebe plasma B ou AB, o indivíduo do tipo AB recebe plasma apenas AB, e o indivíduo do tipo O recebe plasmas O, AB ou AB, porque o plasma AB ele não tem anticorpos livres dentro do seu hemocomponente. Então, ele pode ser transferido para qualquer outro indivíduo de grupo sanguíneo para o sistema ABO. A transfusão em neonatos tem algumas particularidades. No receptor, devemos realizar a tipagem ABO direta, a tipagem RHD e a pesquisa de anticorpos irregulares na amostra da mãe. Porque os neonatos até 4 meses não têm anticorpos completamente formados. Devemos transfundir preferencialmente hemácias do grupo O. E se a pesquisa de anticorpos irregulares for negativa, não há necessidade de realizar prova de compatibilidade, desde que as unidades de hemácias transfundidas sejam do grupo O. Caso não tenha hemácias O disponíveis no estoque e a tipagem da mãe for diferente do recém-nascido, devemos pesquisar anti-A e anti-B no soro do recém-nascido, pois pode ter anticorpos maternos circulantes. No caso de transfusão de hemocomponentes autólogos, em que o doador é o paciente, nós devemos realizar os testes pré-transfusionais de acordo com o hemocomponente a ser transfundido. Então, acontece muito em cirurgias eletivas, em que o paciente está em bom estado geral de saúde, ele vem doar o sangue para ele receber posteriormente na cirurgia. Então, mesmo assim, todos os testes pré-transfusionais devem ser realizados. Em casos de transfusão de emergência, devemos obedecer alguns critérios. Então, tem que ter um quadro clínico que justifique a transfusão. O médico do paciente deve assinar o termo de responsabilidade, conhecendo o risco e concordando com o procedimento. Deve ser liberado hemocomponentes isogrupo e todos os testes pré-transfusionais realizados. Se não houver tempo de realizar nem a tipagem ABO-RHD, devemos liberar o primeiro concentrado de hemácias ORHD negativo, realizar a tipagem posteriormente e finalizar todos os testes pré-transfusionais, mesmo que a transfusão tenha sido completada. Eu trouxe 2 casos clínicos para vocês verificarem na prática a aplicação dos testes pré-transfusionais. Então, um paciente do sexo masculino, 58 anos, com diagnóstico de Covid-19, a justificativa da transfusão é o CIVD com sangramento ativo e foi solicitado para ele 2 unidades de concentrado de hemácias. O histórico transfusional, o familiar dele refere que transfundiu em cirurgia após acidente de trânsito há 2 anos atrás. Transfusionais foram realizados, ele foi tipado como um RHD negativo, a pesquisa de anticorpo irregular foi positivo e o autocontrole negativo. Então, podemos observar aqui na figura o gel da pesquisa de anticorpo irregular positiva na hemácia 2, a linha acima do gel, hemácia 1 e autocontrole negativo. Então, quando temos uma pesquisa de anticorpo irregular positiva,
nós devemos encaminhar a amostra do paciente para o laboratório de imunematologia, que vai fazer a identificação do anticorpo irregular. A identificação é realizada através de um painel de hemácias selecionadas e o método de identificação também é gel. Então, cada hemácia, nós trabalhamos com 11 hemácias hoje, cada hemácia é colocada no seu respectivo microtubo, adicionado o soro do paciente, incuba a 37 graus para ver a sensibilização, ligação antígeno-anticorpo. No gel já tem antiglobulina humana, então se houver essa ligação, a antiglobulina humana vai lá e vai nos mostrar através da aglutinação. A aglutinação é observada e nós temos um diagrama de painel onde colocamos a positividade em cada célula que foi observado a aglutinação. Então, este paciente foi identificado um anticorpo anti-FAIA. Qual concentrado de hemácias devemos transfundir nele? Então, aqui nós temos um concentrado de hemácias, lembrete, então ele é ORHD negativo, pesquisa positiva, anticorpo anti-FAIA. Então, nós selecionamos uma unidade de hemácias O negativa, com fenotipagem para o antígeno FAIA negativo. Então, o paciente tem o anticorpo, ele não pode receber um antígeno positivo para o anticorpo que ele tem, senão haverá uma reação. Então, essa unidade de concentrado de hemácias foi realizada a prova de compatibilidade em gel, que foi negativa. O segundo caso é uma paciente do sexo feminino de 35 anos com diagnóstico de anemia falciforme. A justificativa é transfusão crônica com AVC prévio e foi solicitado também 2 unidades de concentrado de hemácias. Um histórico transfusional é a necessidade de transfusão crônica pelo diagnóstico e foi descrito que em 2013 ela já teve um anticorpo anti-JKA identificado. Os testes pré-transfusionais foram realizados, ela é ORHD positivo, pesquisa de anticorpo irregular positiva também na hemácia 2 e autocontrole negativo. A amostra foi enviada para o setor de imunematologia, onde foi identificado um anticorpo anti-E-grande. Então, nós pensamos, qual concentrado de hemácias deve ser transfundido? Então, aqui eu tenho uma hemácia EIKEL negativa e uma hemácia CEIKEL negativa. Então, a bolsa 2 nós podemos excluir porque o antígeno E, que ela tem um anticorpo identificado agora, é positivo. Se ela receber essa bolsa, o anticorpo que ela tem vai causar uma reação transfusional com a bolsa. A bolsa 1 é antígeno E negativa, então ela poderia receber essa bolsa. Por lembrar, no início da descrição do caso, que essa paciente tem um anticorpo anti-JK identificado em 2013. Então, ele deve receber uma bolsa também compatível para esse anticorpo previamente identificado. Acontece que, em alguns casos, o título do anticorpo cai ao longo dos anos. Isso ocorre de indivíduo para indivíduo. Então, é muito importante o histórico transfusional do paciente. Então, a bolsa ideal para essa paciente receber uma transfusão segura é uma bolsa O positivo, com antígeno E grande e JKA negativo. A prova cruzada com essa bolsa é negativa, então o soro da paciente com a hemácia da bolsa, as hemácias estão depositadas ao fundo do microtubo. Então, essa transfusão pode ser realizada com segurança. As conclusões dessa aula, eu ressalto a importância da etapa pré-analítica, porque as informações individuais do paciente contidas nas requisições de sangue facilitam a interpretação dos resultados e podem justificar possíveis discrepâncias. A importância e obrigatoriedade dos testes pré-transfusionais para a segurança do paciente, e estes testes devem ser efetuados com extrema atenção, respeitando todos os passos, a fim de evitar dano ao paciente. Então, todos esses testes são realizados com o objetivo de atingir a segurança transfusional. Muito obrigada
Estes são os meus e-mails de contato, caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Até mais!